Eu vou falar rapidamente, queridos, sobre esse dia do batismo nas águas. Amém? É muito importante. É assim, é por toda a vida, vocês nunca mais vão esquecer isso. Nunca mais. Eu não esqueço o meu. E Dani, lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 18 a 20, Jesus diz assim, olha, que eu falei, né, a ordenança, Jesus dando um comando, dando uma ordem para nós. Diz assim, olha, então Jesus aproximou-se deles aqui é dos 11 discípulos, dos mais chegados, né? Ele tinha ressuscitado e ele ia subir aos céus, ele ia voltar ao Pai. No lugar dele veio o Espírito Santo, que mora em quem? Mora no nosso coração, né? Nós que recebemos a Jesus, o Espírito Santo mora em nosso coração. Então nesse dia, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus. É maravilhoso isso, que toda a autoridade foi dada a Jesus. Lá no céu existe uma sala, a sala do trono, e ali você tem a Deus Pai, que é Espírito, e tem um homem sentado no trono ao lado de Deus Pai. Um homem como eu, como você, que é Jesus. Isso é maravilhoso para a nossa raça humana. Tem um homem sentado no trono, é o Deus Filho. Isso é tremendo. Então Jesus fala assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Aí Jesus diz para eles: então, vão e façam discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com vocês nessa noite. Jesus que mandou isso. Façam discípulos e batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus fala mais: e ensine-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E olha a promessa de Jesus para nós. É promessa e Ele é fiel para cumprir. Eu não sou fiel para cumprir promessas. Eu acredito que nenhum que está aqui dentro é tão fiel assim para cumprir todas as promessas que faz. Mas Ele é fiel. E Ele fala assim: e eu, Jesus, eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Até o fim dos tempos. Isso é uma promessa tremenda. Então até quando que Jesus vai estar com a gente? Isso. Então isso é uma ordenança, né? Por isso que nós fizemos aqui esse batismo. E aí, eu também gostaria de ler em João, no Evangelho de João. Aliás, nós estamos lendo o Evangelho de João, né? A igreja tem muitas pessoas que estão lendo comigo todo dia o Novo Testamento. Quem aqui está lendo o Novo Testamento junto comigo? Levanta a mão. Olha que maravilha, glória a Deus. Se você ainda não está e quiser, dá tempo de você entrar. Até os primeiros 6 meses nós vamos ler todo o Novo Testamento. E é tranquilo, é coisa de 10 minutos por dia a gente consegue. E todas as dúvidas, né, que você tem, você pode me perguntar pelo WhatsApp, que eu vou estudar, eu vou procurar saber e vou te responder. Todas, amém? O que eu não souber, o Espírito Santo vai responder no meu lugar. Muito melhor, né? Então, lá no capítulo 3 de João, que nós já lemos, né? Nós estamos no capítulo 8, né? Hoje é o capítulo 8, não é isso? O que fala o capítulo 8 de João? Vamos ver se vocês já leram mesmo, hoje. Capítulo 8 fala daquela mulher que foi pega em adultério, não é isso? Ou eu estou errado? É isso, né? E é maravilhoso a misericórdia de Jesus, a compaixão de Jesus por nós, pecadores, né? Bom, então no capítulo 3 de João, no verso 5, Jesus respondeu para Nicodemos, um doutor da lei, um homem muito sábio, né? Ele devia ser assim, parecido com um padre, um pastor, né? Alguém assim que conhece bastante a Bíblia. Então Jesus disse assim para Nicodemos: eu lhe digo a verdade, ninguém
Então preste atenção, você que ainda não aconteceu isso na sua vida. Jesus fala assim: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Uau! Da água e do Espírito. Receber o Senhor Jesus e ter o Espírito Santo morando em você. Você nasce de novo. E passando pelas águas, você está nascendo de novo. Então Jesus fala isso para Nicodemos. Isso é tremendo. E lá em junho, julho do ano de 2004, junho, julho do ano de 2004, eu tive um sonho. Eu acordei tipo 4 horas da manhã, preocupado, porque no sonho mandava eu ler exatamente esse verso, João 3:5. E eu não entendia o que estava acontecendo. E eu levantei da cama e, como eu sempre fui obediente, eu fui ler esse verso. E eu li, reli e li de novo, mas eu não entendia o que Deus queria falar comigo. Isso foi em junho, julho de 2004. Eu tinha 44 anos. Agora você faz a conta, eu tenho 63, tá? Facilitar a sua vida aí, né? Então, quando eu tinha 44 anos, o Senhor falou comigo em sonhos, mandou que eu lesse essa passagem. E eu li, eu não entendi. E assim que amanheceu o dia, eu liguei para uma pastora, nossa amiga. Eu ia fazer um trabalho na BASF aquele dia. A minha empresa, ela atendia a BASF na parte de sistemas, né, de softwares. E eu tinha um trabalho lá para fazer, e essa pastora morava exatamente naquela cidade, Lorena. É Lorena, Maria? Hã? Ao lado. Isso. E eu liguei para ela de manhãzinha e falei: minha amiga, o Senhor me acordou com um verso, eu não estou entendendo. Ela falou para mim: qual é o verso? Eu falei qual era. Ela começou a rir e chorar. Falou assim: vem aqui. Falei: vou. Aí eu fui na casa dela. Cheguei lá, ela falou: Camilo, isso é maravilhoso. O que Deus está querendo de você é só mais uma coisinha: que você passe pelas águas do batismo, nascer de novo nas águas. Eu tinha 44 anos, já fazia 10 anos que eu tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu era turrão, aliás, eu sempre fui, e eu dizia assim: não, eu já fui batizado. Quando eu era bebê eu fui batizado, os meus pais me batizaram, os meus padrinhos responderam por mim, é um só batismo, a Bíblia diz isso, é um só batismo, é um só Senhor. Sim, então, Camilo, você entendeu o que você fez quando você tinha 1 mês, 2 meses de idade? Não. Então, é o que o Senhor quer de você. E naquela mesma manhã, eu reuni alguns amigos, os pastores da igreja que nós frequentávamos na época, mais alguns outros amigos. Não falei nada para minha esposa, só falei: vai uma turma em casa daqui a pouco. E quando eu cheguei, por volta de meio-dia, tinha lá um grupo de pessoas, e eu falei o que o Senhor tinha dito para mim em sonho. E todos, né, entenderam na hora, só eu, né, ignorante que não tinha entendido, ignorante que não tinha entendido, ignorante que não tinha entendido. E aí, eu morava ali no Paineiras, eu tinha uma piscina enorme em casa. Bom, então, a água está aqui, eu quero, o que vocês acham? Todo mundo, joga ele na água. Eu entrei na água, fui batizado. Isso foi em junho, julho de 2004. Em dezembro do mesmo ano, eu fui ordenado pastor. No ano seguinte, eu fui auxiliar numa igreja em Taubaté, no Recanto dos Coqueirais. No outro ano, eu conheci os missionários americanos, e nós começamos então com esse trabalho.
Essa igreja nasceu em 2006, logo depois que isso aconteceu. Se vocês estão aqui hoje, foi por causa dos joelhos da minha sogra, ali, a rainha da Inglaterra, orou muito por nós, e porque naquele dia eu aceitei isso, e a minha vida mudou completamente. Depois de 10 anos que eu passei pelas águas, que eu fui ordenado pastor, que eu tinha os meus negócios, né? Alguns aqui me conheceram na época dos meus negócios, sempre foram muito bem sucedidos mesmo. Depois de 10 anos, em 2014, o Senhor me falou, junto com a Mariette: a partir de agora, vocês não vão mais ter negócios, se livrem deles. Nós deixamos todos os nossos negócios e passamos a cuidar somente das coisas de Deus. Então, em 2004, antes, 1994, eu aceitei Jesus. 10 anos depois, 2004, eu passei pelas águas e fui ordenado pastor. 10 anos depois, o Senhor me mandou deixar todos os nossos negócios, e agora vai fazer 10 anos que isso aconteceu. O que vai acontecer, não sei, mas deve ter alguma coisa grande para acontecer na nossa vida, né? É um ciclo de 10 anos. Então, quando o Senhor manda, a gente tem que obedecer. A gente não precisa entender, sabe? Então, eu acredito que alguns de vocês não entenderam muito bem por que tomaram essa decisão. E eu acredito também que essas 2 últimas semanas e essa última semana não foi nada fácil. Eu tenho certeza disso, que não foi nada fácil. Eu recebi várias mensagens de WhatsApp de alguns dos meus irmãos e das irmãs, que a situação estava muito difícil. Muito difícil. Por que será? Por que será? Por que o mundo espiritual das trevas queriam atrapalhar essa noite? Por que será? Deve ter algum motivo muito forte, não? Na minha vida teve. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha esposa, mudou a vida dos meus filhos. Para quem não conhece, esse menino que estava ministrando aqui, Babu do violão, é meu filho. A minha nora está ali, os 2 são pastores. Eu tenho um neto lindo, com 4 anos, um outro na barriga. Minha filha maravilhosa, Rebeca, e meu genro lindo, Gabriel. Também temos mais 2 netos, o Henrique e a Elisa. Acertei o nome. Elisa. Então, a minha vida mudou. A vida da minha casa mudou. Por que não mudar a sua vida? Mudar a vida da sua casa, mudar a sua história. Por que não? Eu tenho certeza que cada um aqui tem tudo para mudar radicalmente a sua vida, a sua história, radicalmente. E para muito melhor, sabe? Muito melhor. Nossa vida muda para muito melhor. E é muito legal porque a nossa família, ela acompanha. Deus, Ele é um grande estrategista, não é verdade, Oswaldo? Ele é estrategista. Sabe o que é um estrategista? Aquele que bola estratégias. E Ele é um general de guerra, nosso Deus. Então Ele planeja as estratégias. Olha, até me arrepia. Uau! Sabe qual é uma das estratégias do Senhor? Colocar um crente em cada família. Quando acontece isso, hein, dona Cida, minha sogra linda? Quando acontece isso, a família toda, aos pouquinhos, vai se convertendo. De repente estão todos convertidos. Sabe por quê? Porque a Bíblia também fala assim, que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua.
casa, família, aleluia. Eu vou repetir: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. É isso, é fácil assim. Então você que foi convidado hoje, que está aqui sentadinho, né? Pensa que não vai ouvir de mim? Vai sim. Você que foi convidado por um desses 16 que passaram pelas águas, vai lá me ver, eu vou ser batizado. Dançou, já era. Eu não. Vamos dar tempo ao tempo para ver. Eu dizia isso. Eu punha crente para fora da minha casa, e amigos meus que tinham se convertido iam lá, amigos mesmo, casais, amigos, chegavam em casa, começava a falar de Jesus, falava: tchau, pode ir embora, vamos falar de futebol. Eu sou santista, agora eu sou da segunda divisão, né? Mas tudo bem, mas vamos falar de futebol, vamos falar de samba. Eu era sambista, eu puxava samba em escola de samba, com samba meu, campeão no carnaval várias vezes em Taubaté. Eu não aceitava isso, mas o Senhor me pegou. Quem aqui já assistiu o filme do Mazzaropi, que tem uma espingarda cano curvo assim? Quem já assistiu, levanta a mão. Esses aí também tem mais de 50, 60, que coisa do Mazzaropi é antiga, né? Mazzaropi, né, um ator aqui taubatiano, tudo mais. Ele tinha uma espingarda de cano torto para pegar bicho na curva, né? Então era isso que Mazzaropi fazia, né, para pegar o... Então, você que está aqui hoje, viu, Mário? Não vai escapar, não. Dançou, né, Lu? Então, é assim que funciona. Daqui a pouco você está aqui entrando nessa piscina também, meu querido. Viu? Ou em outra, né? O lugar não importa. É o reino de Deus que importa. Placa de igreja não importa. Placa de igreja não salva ninguém. Ninguém. Nenhuma placa de igreja. Não adianta você colocar a camiseta do TAP. Você vai para o inferno do mesmo jeito se não seguir as coisas que o Senhor manda. É desse jeito, não é verdade? Então, amados, esse é o que aconteceu comigo, mudou minha vida. Então, não importa, sabe, de onde você veio, o que você foi, o que você fez, não importa. Importa hoje, agora, né? Lá em Mateus, no capítulo 3, verso 13, Mateus 3, 13 até o 17, diz assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Meu Deus, Jesus tinha 30 anos de idade, ele precisava ser batizado? Ele foi apresentado com 8 dias de idade no templo, por Maria, sua mãe, por José, seu pai adotivo. Jesus não precisava ser batizado, mas Jesus, ele entendia o que precisava ser feito, e ele fez muito bem feito. Então fala assim, olha, João porém, no verso 14, João porém tentou impedi-lo, né? João é aquele maluco que comia gafanhoto, né? No deserto lá, magrelo, pele e osso, né? Comia gafanhoto. Jesus, quando encontrava com João, falava: pô, João, come uma carninha de vez em quando, come um carneirinho, né? Para de comer gafanhoto, né? Mas João continuava. Então João tentou impedir Jesus, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus. Agora presta atenção o que Jesus respondeu: deixe assim por enquanto, ou seja, deixa por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Tudo que o Senhor mandou, tudo que Deus nos mandou fazer. E João então concordou. Agora olha que coisa linda. Assim que Jesus foi batizado, eu não sei se alguém aqui viu, mas eu vi anjos aqui dentro. Cada vez que o pastor Samuel, a pastora Fernanda dizia: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a pessoa era mergulhada, eu via um voo rasante de anjo aqui dentro. E lá com Jesus, foi mais chique ainda. Assim que Jesus foi batizado, verso 16, ele saiu da água. Se ele saiu é porque ele entrou, né? Saiu da água, e naquele momento os céus se abriram. Uau! Os céus se abriram,
E ele, Jesus, só um minutinho. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. E naquele momento os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Vocês entenderam? Foi a partir daquele momento que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Jesus não era 100% homem e 100% Deus? Então, como 100% homem, ele ainda não havia recebido o Espírito Santo. Uau! Que coisa tremenda, hein? Ó, já falei duas coisas hoje muito chique. Uma, que Jesus está como homem sentado no trono ao lado de Deus Pai, como homem. E outra, que ele recebeu o Espírito Santo no dia do batismo dele. Que coisa, hein? Tremenda, né? Então uma voz dos céus, essa voz é de Deus Pai. Uma voz dos céus disse: esse é o meu menino, esse é o meu garoto, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Sabe? Pai, Deus Pai falou isso para cada um de vocês hoje. Essa é a minha filha amada, esse é o meu filho amado. Essa é a minha filha amada, no qual eu me comprazo, eu me agrado, eu me alegro. Quem não passou pelas águas ainda, morra de inveja. Morra de inveja. E mais uma coisinha que eu gostaria de estar passando para vocês. Lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 12, é Paulo falando, Colossenses, né? Uma carta de Paulo para a igreja de Colossos, né? Por isso os Colossenses. Então Paulo escreveu assim: nele também, em Jesus, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu, sabe quando? Quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então todos vocês aqui que passaram hoje pelo batismo, foram circundados, mas no coração. Vocês foram purificados no coração. E com ele foram ressuscitados. E quando vocês saíram da piscina, vocês foram ressuscitados, uma vida nova, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, o que aconteceu? Aqui você foi selada. Bateu um carimbo em você, um selo. O selo da fé. Com esse ato que vocês fizeram, que pareceu ser tão simples, vocês foram selados. Esta é minha. Esse é meu. Foi assim. Que coisa deliciosa, né? É maravilhoso isso. Em Romanos, no capítulo 6, verso 3, a gente aqui gosta de ler a Bíblia, tá? É muito importante, né? Não falar de mim, falar da Bíblia. Então em Romanos, no capítulo 6, no verso 3 e o 4, diz assim: ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados, ou seja, mergulhados em sua morte, na morte de Jesus. Portanto, nós fomos sepultados. Se vocês que estão aí, né, na igreja, quiserem depois trazer flor e colocar no sepulcro, no caixão dessa turma aqui, pode colocar, viu? Porque todos eles aqui foram sepultados. Então agora pode levar flor para o caixão, né? Que eles foram sepultados. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, vida nova.
Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo escrevendo, não aos corintianos, né? Corintiano é difícil escrever, porque às vezes nem vai conseguir entender muito bem, né, o que escreve, né? Mas Paulo escreveu aos Coríntios, a igreja de Corinto, ok? Então aqui, ó, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, uau, é nova criação, é nova criatura, quem está em Cristo. As coisas antigas, queria que vocês aqui pensassem em coisas antigas. Pensem um minutinho, muito rápido, hein? Porque isso é para jogar fora. Pense em alguma coisa antiga, que realmente não estava de acordo com aquilo que o Senhor gosta, que o Senhor ama. Sabe, essas coisas antigas, velhas, já passaram. Já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Ou seja, tudo se faz novo. Ah, que sorriso lindo, é isso mesmo. Em Atos, no capítulo 2, verso 36, Atos 2, 36 ao 39, fala do perdão dos pecados e receber os dons do Espírito Santo. Diz assim, olha, portanto, que todo Israel fique certo disso, que toda Pindamonhangaba fique certa disso, que todo Vale do Paraíba fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e ungido, ou seja, Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações, isso é Pedro falando para mais de 3.000 pessoas depois do Pentecostes. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Eles ficaram aflitos de ouvir isso. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja... Vou repetir. E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus. Para o quê? Para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Pois a promessa, né, Paulo continua escrevendo, o Atos dos Apóstolos, né, quem escreveu foi Lucas. Lucas continua escrevendo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, olha só, é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então é para todos. Vocês receberam, agora isso vai passar para mais um monte de gente, né? Eu gosto de dar o exemplo ali da minha sogrinha, né? Dona Cida, fica um minutinho em pé, por favor. Só um minutinho. Isso, essa é a minha sogra, né? Ela se converteu e o joelhinho dela ficou dobrado muito tempo, aprendam isso. O joelhinho dela se dobrou muito orando por mim, o seu genro predileto, pela minha esposa, e por isso que vocês estão aqui hoje. Obrigado, dona Cida. Deus abençoe, viu? Então, amados, essa é a promessa que nós recebemos no batismo. Amém? Era isso que eu queria dizer para vocês.